Boa noite, agora são 18 horas e 5 minutos. Hoje é o dia 5 de setembro de 2025, live com o professor Fábio. Vamos tentar aí, ele já entrou, vamos conectar. Vamos ver, já mandei o convite, professor. Professor, eu não sei se você recebeu o convite, eu já mandei. Vou mandar de novo. Vamos lá. Cancelar, vou mandar novamente o convite. Para o professor, mandei o convite. Agora sim. Agora sim? Você me vê? Vejo, escuto bem. Perfeito. Idem aqui do meu lado. Prazer imenso. Muito prazer. Obrigado. Estou muito, muito, muito feliz por ter essa honra, esse privilégio Também de estou estar bem aqui, feliz de estar aqui. com o professor Fábio Oliveira. Para quem. Eu vou deixar que ele se apresente, é muito melhor do que eu tentar apresentá-lo. Mas eu só agradeço imensamente o dia de hoje, dia 5 de setembro, né, às vésperas do fatídico 7 de setembro, né, que depois a gente vai conversar. O que a gente vai falar tem um pouco a ver com Tem. com essa coisa toda. E eu te dou a palavra com muito orgulho aí por esse momento, por essa live histórica, e para que você faça aí uma breve apresentação sobre quem é o professor Fábio Oliveira. Para quem não conhece, eu acho difícil, mas enfim. Bom, Walter, muito obrigado pelo convite, pela gentileza também no convite, não só o convite, mas pela gentileza do convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente sabendo que por essas lives já passaram tantas pessoas que eu tenho enorme admiração, algumas delas com quem tenho realizado algumas atividades, compartilhado algumas lutas e até mesmo dentro dos espaços formais de ensino também construído alguns espaços, né, de resistência. Então, agradeço muito pela oportunidade, a felicidade aqui é minha também. Então, bom, eu me chamo Fábio, para quem não me conhece. Eu tenho atuado já nos últimos 10 anos, pouco mais de 10 anos, na verdade, como professor de filosofia, especialmente atuando numa licenciatura interdisciplinar de educação do campo. Eu gosto de frisar isso porque penso eu que esses meus últimos 10 anos de atuação reformaram significativamente o modo como eu tenho feito filosofia e como eu tenho atuado na educação, mesmo dentro de uma instituição formal, numa universidade como é a Universidade Federal Fluminense, que é onde eu tenho atuado. Esse curso ele tem me nutrido de algumas possibilidades que não são exatamente tão tradicionais como aquelas encontradas metodologicamente entre outros cursos de graduação. Então, eu devo muito às reflexões que tenho feito também a essa minha chance de participar na construção dessa licenciatura dentro da Universidade Federal Fluminense. Então, eu falo do Rio de Janeiro, nesse momento eu estou na capital, muito embora a minha atuação predominante nos últimos anos tem sido, né? No Noroeste Fluminense, que é a região mais empobrecida do estado do Rio de Janeiro, e também a região que padece de muitos impactos socioambientais. Então, minha atuação também tem se dado predominantemente nesse espaço, né? Obviamente que fico entre idas e vindas, porque lá minha atuação é na graduação e no mestrado. Lá tem um programa de mestrado
voltado para o campo da educação. E aqui na metrópole, na capital, eu tenho atuado no programa de pós-graduação em bioética. E aí, dentro da bioética, trabalhado com ética ambiental e ética animal, e também teorias de gênero e sexualidades dissidentes. Essa trajetória ela é recente, porque embora seja formado em filosofia, na graduação, no mestrado e no doutorado, durante muito tempo, alguns temas, e especificamente as discussões de forma imbricadas, eu próprio não consegui fazer durante a minha formação, durante o meu processo formativo, né? Então, meu mestrado ele é bem canônico, digamos assim, e o meu doutorado um pouco mais ousado tematicamente, porque trabalhei com mudanças climáticas no meu doutorado, na filosofia, quando ainda era difícil convencer os pares de que mudanças climáticas eram um tema filosófico. Então, estou falando de 2010, entre 2010 e 2014. Ainda era preciso, na ocasião, debater com os negacionistas climáticos. Não que eles tenham sucumbido, mas na ocasião eles eram bem predominantes, digamos assim. Inclusive na cena cultural, né, eram muito fortes. Então, foi um trabalho difícil dentro e fora da academia, o doutorado. Porém, foi no doutorado que, paralelamente à tese, eu comecei a me engajar nas discussões de gênero. Encontrei, inclusive lendo a dissertação da Daniela Rosendo, o tema do ecofeminismo. Então, a primeira literatura em língua portuguesa que li sobre ecofeminismo foi o Sensível ao Cuidado, da Daniela, que eu tenho muita felicidade. Eu, vira e mexe, quando converso com ela, ainda me recordo da primeira mensagem que enviei a ela, exatamente esse livro mesmo. Ainda me lembro da primeira mensagem que mandei para ela, via Messenger do Facebook, trazendo um agradecimento, né, pela escrita da dissertação dela, e de lá construímos algumas trajetórias e alguns trabalhos conjuntos. Mas foi nesse momento ali, entre 2012 e 2013, que eu começo a me interessar, mas na minha tese mesmo eu não consigo fazer o movimento de absorver essas outras leituras. Então, como eu disse, acabou sendo uma tese, digamos, mais canônica nesse aspecto, né? Mas, ao final do doutorado, algo me incomodava muito, até quando eu olhava para a minha própria bibliografia utilizada na tese de doutorado. Foi então que eu passei a me dedicar especificamente à discussão ecofeminista e animalista, né? Então, tive a grande sorte de ficar 1 ano e meio com a professora Alicia Puleo, na Espanha, fazendo pós-doutorado sobre o tema do ecofeminismo, e volto justamente para assumir o cargo na Universidade Federal Fluminense, onde eu me encontro até hoje, né? Mas eu costumo dizer que a minha trajetória ela não tem muita linearidade, né? Eu fui absorvendo as discussões a partir de diferentes espaços que eu fazia parte. Então, eu fazia parte de alguns grupos militantes anticapitalistas, não dentro da universidade, mas no subúrbio carioca de onde eu venho. Eu venho de uma área da periferia, da zona norte do Rio de Janeiro. Então, havia encontros para discutir autores comunistas na época, e a gente se organizava nas praças dos bairros para conversar. O meu ativismo LGBT ele também nasce predominantemente fora da universidade, também me referindo aqui a um período onde as pessoas pouco se anunciavam dentro dos espaços acadêmicos, e aí, talvez especialmente na filosofia, não havia esse espaço para se colocar, né? Era sempre havia uma predominância de fazer leituras de outros autores, né? Então era se especializar em alguém
e não exatamente produzir uma reflexão própria, né, autoral. Então, foi aos poucos que eu fui construindo esse percurso. Ele não é linear, né? Eu fui fazendo o que a universidade me queria que eu fizesse durante a minha trajetória e fui me alimentando do que acontecia fora dela. Claro, isso sem cometer o erro, né, de não reconhecer que eu tive a grande sorte de, nessa trajetória, conhecer algumas pessoas, e uma delas foi a professora Maria Clara Dias, que foi quem me possibilitou também, dentro da filosofia, ser um pouco mais ousado, né? Tanto tematicamente quanto metodologicamente. Então, era bastante incomum ali em 2005, entre 2005 e 2010, terem, por exemplo, projetos de extensão dentro da graduação de filosofia bacharel, né, que construíssem, por exemplo, bibliotecas em ocupações urbanas. E isso era algo que a Maria Clara já fazia no início dos anos 2000, né? Uma preocupação de fazer uma filosofia também fora da universidade, em diálogo constante, né? Chamar, inclusive, essas pessoas para lecionar na universidade, né? Então, isso tudo, obviamente, foi me formando, né? Não só os livros que eu lia, as aulas que eu tinha, mas esse trânsito e o próprio trânsito que eu fazia diariamente, quando eu via que, se não todos, boa parte dos meus colegas, ao sair do Instituto de Filosofia da UFRJ, eles iam na direção oposta, iam para a direção oposta para onde eu ia, né? Isso tudo foi me marcando e, obviamente, que eu só fui também entendendo tudo isso posteriormente, né? Eu não tinha uma compreensão de todos esses detalhes, né? Então, eu digo que eu sou um acúmulo disso tudo. E aí aqui estou eu tentando ainda fazer alguma coisa, seguindo, né? Seguindo e prosseguindo. Que acúmulo, é? Que acúmulo, é um acúmulo fabuloso. Que bom que você conseguiu se libertar, né, dessa leitura canônica, né, que é importante, né, mas que tem sérios problemas. Você sabe que eu conheci esse texto da Daniela através de você, porque você cita ela nesse livro aqui que vocês fazem uma homenagem ao Tom Regan. Uhum. E aí eu vi a citação, quer dizer, eu já, mas tinha ouvido falar e tal, mas não tinha lido o livro. Daí eu fiquei curioso, fui lá e primeiro li, né, e enfim. Mas essas múltiplas leituras, né, as filosofias, né, elas são meio que tradicionalíssimas demais no Brasil, né? A gente herdou, né, sobretudo a USPiana, né, que vem com o modelo francês e teve momentos brilhantes com Marilena Chaui, com algumas pessoas assim, mas também tiveram momentos complicados, né, se a gente pensar a ditadura militar, enfim. As cadeiras de filosofia elas estão se renovando, né? E novas pessoas ingressando, pessoas oriundas de outras classes sociais, porque até então era muito elitista fazer filosofia, né? Uhum. Ou era muito maluco ou era muito elitista, não tinha meio termo, né? Porque vai sobreviver do quê, né? Fazendo filosofia, né? Então, Exato, exato. Imagina, era muito. eu via colegas, eu fiz a graduação, Walter, no momento em que se discutia a retomada da filosofia no ensino médio, né? E havia professores meus contrários, com os discursos profundamente elitistas do que significava voltar a dar aula de filosofia no ensino médio. Então, esse é o contexto, né? Esse é o contexto. E hoje, quando eu vejo colegas, eu costumo chamar de sobreviventes, né? Algumas pessoas que passaram por esse período da filosofia, mas me esbarro com pessoas como Maria Alice,
Outras pessoas da filosofia que a gente olha, compartilha, né, todos os percalços de fazer filosofia, mas ainda assim também reconhecer a grandiosidade e a importância da filosofia é algo que muitas vezes nós que estamos aqui na periferia do capitalismo, né, precisamos fazer todo o tempo, como a gente negocia com essa tradição, Sim, né, sim. reconhece a importância dela e, ao mesmo tempo, faz dela mesmo um trampolim para que a gente possa também elaborar as nossas próprias reflexões que façam sentido dentro dos nossos contextos e realidades materiais de existência, né? Sim. Então, por isso que, para mim, ao contrário também dessa tradição, filosofia só se faz junto. Eu não Sim. acredito numa filosofia dessa que se caricaturou nessa figura que se isola do mundo para pensar o mundo de forma analítica e criteriosa. Eu não vejo isso como analítico e criterioso de modo algum, né? E, por sorte, eu fui esbarrando com algumas pessoas companheiras nesse percurso que me dão a mão e que permitem que a gente faça a filosofia de outra forma, né? E assim, trazendo múltiplos elementos, né, que forçam o cânone a se reatualizar, né? Embora a gente saiba o quão distante isso ainda está, né? Mas quando você traz a decolonidade, quando você traz a teoria queer, quando você traz, no nosso Uhum. caso, também a teoria animalista, então uma série de elementos que vão sendo incorporados até essa filosofia que até então era quase história da filosofia, né, praticamente, né, a Maria Alice falou, que orgulho produzir filosofias contigo, Fábio. Ah, A fantástico. querida. E aí, estudos e pesquisas e organizações como você vem realizando são primorosas, né, no campo da ética animalista, no campo das múltiplas éticas, né, que a gente pode incorporá-las aí dentro de uma lógica antiespecista, anticapitalista, anti-opressões, né, para ser Uhum. mais abrangente, né? São tantos antes que a gente poderia falar anti-opressões, né? E aí o tema da nossa live, que é um tema assim saborosíssimo que você nos trouxe, que você nos presenteou, que e quando a gente, né, quando conversávamos, eu sugeri algo assim, e você na hora, você captou e você veio com algo muito melhor que eu jamais pensaria, né? E antes de a gente entrar propriamente na proposição, né, a gente até combinou isso de antemão, vamos falar um pouquinho, e eu acho que você é a melhor pessoa para falar, sobre o especismo, né, enquanto o que é o especismo, né? Vamos pensar o que é o especismo, né? Desde do que pensou Ryder, e, enfim, a ideia do especismo estrutural que você desenvolve com tanta maestria, né? Para que a gente adentre na outra perspectiva do tema que você, né? Eu só sugeri algo A e gente. você brilhantemente, enfim, eu vou te dar a palavra para isso. Ó, antes de falar do especismo propriamente dito, Walter, eu tenho que confessar, quando você me propôs que a gente tematizasse, né, a questão mais voltada para esse recorte de gênero e sexualidade, nessa intersecção com a questão animal, eu fiquei muito empolgado e aí propus essa afirmação, né, o que normalmente eu não faço. E aí, com o passar dos dias, aquilo foi me dando uma agonia que eu falei, caraca, eu lancei uma hipótese muito forte, agora caberá a mim, né, Desenvolvê-la. sustentá-la. Pois é, que eu não Desenvolvê-la. sei nem se eu sou capaz, mas eu, Você eu, sabe eu que, você achei. sabe, deixa eu só, você sabe que isso sairia um manifesto brilhante. Há alguns anos atrás, conversando com um professor de filosofia também, o professor Rafael Adoc Lobo, que é um queridão, assim, professor da UFRJ, um dos grandes nomes em Derrida. Conversando com ele, eu apresentei um esboço de um texto que eu nunca terminei,
chamado O Manifesto do Veganismo Bicha, né? Isso tem uns 4 anos, mais ou menos. E ele está engavetado, como várias coisas que eu tenho estão engavetadas, esperando o momento certo de lançar para o público, né? A Maria Alice, que está aqui, sabe muito bem disso. A gente vive trocando ideias, estruturas de artigos e livros, né, Maria Alice? São inúmeros. Bom, mas falando do especismo, a discussão do especismo, ela... Bom, primeiro a gente poderia tratar da discussão, a meu ver, né, fazendo referência aos próprios dicionários que trazem uma definição de especismo. Me parece que um dos que são com mais frequência utilizado é o Dicionário de Filosofia Moral e Política, se eu não me engano, a sua última versão mais atualizada de 2021, pelo menos é a que eu tenho acesso, em que consta lá a definição oriunda do próprio Oscar Horta, que é um filósofo galego de extrema relevância contemporâneo e que tem se dedicado, a tese dele gigante só sobre especismo e vários textos, né, artigos científicos que ele tem trabalhado. E lá consta a definição que, a meu ver, é a definição mais difundida de que o especismo ele é uma discriminação contra aqueles que não pertencem a uma determinada espécie. E essa definição do Horta faz com que a gente pense que uma atitude especista é aquela que imputa, direta ou indiretamente, algum tipo de sofrimento não justificado, né, isso é importante, pela ação direta de seres humanos ou pela recusa dos seres humanos em ajudar outras espécies pelo simples fato delas serem de outra espécie. Essa definição está lá na tese dele, está no dicionário, está num artigo que eu gosto muito, que foi traduzido já para o português, que se chama O que é especismo? Um ponto de interrogação, e que está, inclusive, publicado na revista Ética, né, a Revista Internacional de Filosofia Moral. E o próprio Horta, para chegar a essa estruturação, ele vai recorrer ao Ryder, que você, Walter, citou, né, que, por sua vez, vai se inspirar no Humphrey Primat, né, que já tinha pautado o debate sobre o lugar dos animais lá no século XVIII, e que quem traz isso, mais uma vez, Maria Alice, eu não estou te convocando toda hora de sacanagem, não, tá? Mas isso está lá muito bem reconstruído na tese de doutorado da Maria Alice, né, que faz esse percurso conceitual. E vale dizer que o Primat, ele, embora não tenha formulado, proposto, né, o conceito de especismo, ele já sinalizava para uma necessidade da gente pensar as nossas atitudes com relação, e em especial contra os animais, como uma forma de discriminação. Exatamente, o próprio Ryder não cita o Primat, embora utilize do Primat, né? E ele escreve, né, o Primat, lá na obra Dissertação sobre o dever da compaixão e o pecado da crueldade contra os animais brutos, né, lá de 1776. Ou seja, bem antes do Bentham publicar em 1789 uma introdução aos princípios morais e da legislação. E o Primat, ele não está exatamente procurando incorporar ou estabelecer um discurso sobre direito animal, algo que a Maria Alice também frisa, né? Isso quem vai fazer é o Henry Salt, somente em 1892, no Animal Rights, mas tanto ele, o Primat, quanto o Bentham, e isso vai ser importante para a definição do Horta, que é a definição que a gente utiliza até hoje, né, prioritariamente, vai sinalizar, quer dizer, não significa defender a necessidade de se estabelecer direitos negativos ou positivos para com os animais. Eles vão, antes disso, falar de um dever ético da compaixão para com todos os seres em condição de vulnerabilidade à dor e sofrimento, né? E aqui já trazendo uma reformulação já dada pelo Bentham, né? E é a partir dessas ideias que o Ryder vai definir o conceito de especismo,
né, que sai ali pela primeira vez, tal qual a gente conhece em 1970, né, ou seja, quase 2 séculos depois da obra do Primat. E o Ryder ele vai fazer uma diferenciação, né, interessante entre o que seria especismo e especismo estrito, né, mas isso não sei se nos interessa exatamente agora. Mas o Horta, o Oscar Horta, né, diante de todas essas elaborações, ele retoma essa definição de especismo, né, como uma consideração, um trato desfavorável injustificado contra aqueles que são classificados ou pertencentes a uma certa espécie, e vai aprimorando essa definição, né, até que ele conclui que o especismo é uma discriminação a quem não pertence a uma certa espécie. No caso, a espécie humana, né, no nosso caso aqui. E é nesse momento que eu me distancio do Horta. E eu vou buscar uma compreensão mais detalhada do que o Horta está chamando de discriminação, né? E como uma filósofa que é citada pelo Horta, que é a filósofa Iris Young, e também a ecofeminista Lori Gruen, entendem por discriminação, preconceito, e como elas compreendem o que é opressão e dominação. E para Iris Young, discriminação é a exclusão ou preferência explícita de algumas pessoas na distribuição de alguns benefícios ou do tratamento que recebem, né, em razão de ocuparem um certo prestígio em um grupo social. Né? Essa citação, essa definição, o próprio Horta reconhece no texto dele. Ele cita, como eu disse, a Iris Young. E o termo opressão, para Young, que é algo que aí o Horta já não cita no texto dele, porque ele de fato não está preocupado com isso, para Young é um conceito que expõe um aspecto estrutural que sustenta sistematicamente a reprodução de diferentes formas, sejam institucionais, culturais, das desigualdades e das injustiças. Então, nesse caso, para Young, e eu tendo a concordar com ela, a opressão é um termo empregado para decifrar uma espécie de ontologia social que estabelece o lugar de certos grupos sociais. Obviamente que aqui, então, eu estou tomando como pressuposto que os animais são um grupo social. Isso é, obviamente, questionável, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso quando eu faço essa pequena distinção e, ao invés de empregar que o especismo é uma discriminação, um preconceito, eu digo que é uma opressão. Eu estou dizendo que existem atitudes discriminatórias especistas, talvez elas sejam as mais recorrentes, mas isso não significa que o especismo se resuma a uma atitude discriminatória. E ao dizer isso, eu estou tentando pensar e defender que o especismo é também uma estratégia pela qual os sistemas de dominação se reinventam para realizar a manutenção das suas hierarquias. Ou seja, o que eu estou querendo dizer também é que o especismo ele não é invariável. Isso quer dizer também que as lutas anti-especistas igualmente não são homogêneas. E a gente pode notar, né, a diferença de compreensão acerca, por exemplo, das estratégias em torno do veganismo, né, o veganismo capitalista, que tem tomado relativa força na sua versão liberal, né, mas isso eu também acho que é importante dizer, é um veganismo capitalista que se expressa na sua versão liberal, e um veganismo revolucionário que tem se organizado e se pautado a partir de uma agenda popular. Né? E isso, para mim, não é meramente uma questão de opção gramatical, não me parece. Me parece, de fato, situar o especismo dentro de uma lógica que estrutura vários processos de desigualdade que, obviamente, aqui dizem respeito aos animais não humanos, mas também aos processos de animalização e desumanização de alguns grupos humanos que dependem da metáfora animal como um subjugado a essa figura do humano. Então, me parece mais adequado reconhecer o caráter opressivo do especismo e não só
o de discriminação e preconceito, que também está presente, mas não é reduzido a ele, né? Não sei se consegui Não, me fazer compreender. tá perfeito. Até porque acho que a gente vai abordar isso ao longo também do tema proposto, né? De uma maneira ou de outra. E aí eu acho que é interessante essa leitura do especismo, do patriarcado, né? Uhum, E a gente poderia fazer aí uma associação direta, né? uhum, Do especismo e do patriarcado, que eu acho que é mais ou menos o que a sua proposição com o tema sugere, né? E a gente pensou sobre isso, né? O quanto e a gente vê isso de uma maneira muito gritante agora, embora assim, eu fico com muita ressalva, né? Porque a gente fala desse período da ascensão da extrema direita que nós estamos passando, mas a gente parece que esquece que isso nunca deixou de existir, né? Só uhum, que agora ele tem uma cara muito definida, né? Antes ela talvez estivesse mascarada de outras caras, né? Agora é muito gritante, é muito explícito. E como essa figura grotesca dessa extrema direita, dessa personificação do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, enfim, todas essas se encarna numa figura muito até estereotipada quase, né? Que é o macho branco armado, armado tanto de uma arma para matar, para que ele diz que é para se defender, mas armado de outras coisas também, né? uhum, Armado de discursos de ódio, armado de objetos de ostentação, né? Carros potentes, enfim, tudo aquele estereótipo que a gente vem vendo, vem observando agora, gritantemente acontecendo, parece que eles saem do bueiro a todo instante, né? Você acha, não, acabou de sair, não, sai mais algum, né? Como aquele cidadão que matou o gari violentamente por absolutamente nenhum motivo. E aí, quando você vê a pessoa, é um homem branco, maromba, forte, de academia, com um carrão e que exibia armas. E aí a gente tem um recente caso de um homem que desferiu 60 socos no rosto da sua namorada, o outro que destruiu a face de uma médica que era também sua companheira, os casos de agressão à comunidade LGBT, morte de mulheres trans, enfim, tudo isso junto e ao mesmo tempo o outro que foi lá e cortou as quatro patas de um pobre cavalo. É muita coisa para tirar, né? Então, assim, eu não vou estender muito isso porque eu queria ouvir você, né? Até para você construir o seu raciocínio, mas como isso está ligado e isso faz parte de um sistema de opressão estrutural muito forte que nos impede de avançar nas conquistas mais elementares. Não são nem pautas anticapitalistas, são uhum. pautas meramente civilizatórias, né? Ou meramente democráticas que qualquer democracia burguesa já deveria ter conseguido alcançar, né? De mínimos direitos de garantias básicas, né? E o quão longe a gente está ainda dessa formulação anticapitalista por causa desse sistema estruturado, desse sistema que de fato oprime e ganha força. Agora ganha uma força violenta. Estados Unidos, Europa, Brasil, né? E a gente sempre dizia que a gente não ia derrotar o fascismo nas urnas, e isso se comprova a cada dia, né? Uhum. Enfim, queria ouvi-lo, né? Já eu peço desculpa porque às vezes Imagina. eu faço essas digressões assim meio malucas, mas é que é um assunto bem complexo.
Não, eu concordo contigo, Walter. Me parece complexo e por isso mesmo parece que fica a nosso cargo, né, provar, porque quando eu me referi, né, aqui a proposta e a afirmação que eu trago no título dessa nossa conversa, é algo que não é tão evidente, e essa não evidência, né, você afirmar que o especismo é uma forma de masculinismo cis heteronormativo. Parece uma conjunção de coisas que aparentemente não tem absoluta nenhuma relação, né, absoluta relação. Então, tentar decifrar essas conexões me parece talvez a grande urgência e, a meu ver, a discussão animalista tem muito a contribuir com isso. Mas isso é uma ideia que, a meu ver, eu preciso desenvolver melhor, mas alguns dados e alguns fatos, não só do tempo presente, mas fatos históricos, me permitem, né, pensar dessa maneira. Né? Para mencionar um apenas, no semestre passado eu tive a oportunidade de oferecer uma disciplina junto com dois grandes amigos historiadores, o Silvio Lima e a Paula Habib, que são historiadores da ciência, e demos uma disciplina cujo tema era saúde, raça e ambiente. E um dos módulos sobre os quais nós nos debruçamos foram os zoológicos humanos do século XIX. E ali há tanto ingrediente importante para a gente pensar, né, a presença e inclusive a não presença dos animais na consolidação de certas hierarquias que determinam quem é integrante e quem não é integrante de uma comunidade moral, que me parece que um estudo animalista que ignora esses processos tem grande chance de recair em algumas ciladas e armadilhas que parecem vitórias, mas não me parecem exatamente grande coisa, né? Eis o grande problema de não politizar certas pautas e não historicizá-las também, eu diria. Então, quando eu trago o masculinismo aqui na live para pensar, aproximar a discussão do especismo com o masculinismo e a cis-heteronormatividade, eu estou pensando, obviamente, o masculinismo aqui como um conjunto polissêmico, né? De diversos movimentos que, em diferentes momentos da história, se expressam em algumas figuras, em algumas performances, em algumas repetições, atos, né? A gente tem visto aí os Red Pills, né? Os incels, enfim, os nomes eles vão mudando porque dizem respeito a um fenômeno de um período específico, mas me parece que há ali alguma ideologia ainda que polissêmica possibilitando a reaparição desses personagens, né? E o que há de comum entre eles para que se estabeleça sempre a possibilidade deles, como você mesmo disse, saírem do bueiro, né? E aí eu vou usar um caso, talvez que possa me ajudar aqui para elaborar essa ideia, que foi um caso sobre o qual eu me debrucei há alguns anos e ainda venho pensando nele, que foi o caso da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021. Esse caso ele mexeu muito comigo, não por ser nos Estados Unidos, mas por toda a cena criada naquela invasão, que obviamente aqui a gente tentou replicá-la no 8 de janeiro. Mas eu cheguei a escrever, junto com dois orientadores, dois orientandos, um artigo chamado Masculinismo como uma Estratégia de Invasão, onde a gente foi verificar em 6 etapas, né, o que a gente chamou de uma topografia do masculinismo como estratégia de invasão. Então a gente pensou gênero e sexualidade, branquitude, nacionalismo, colonialismo, antropocentrismo e o carnofalogocentrismo
para entender a cena da invasão do Capitólio. Por quê? Porque quando eu vi aquela cena, todos nós, né, vimos, me chamou muito a atenção naquela situação de forte ameaça à ideia de democracia, no caso, nos Estados Unidos, como um todo, né, a figura de um homem, que era o Jake Angeli, né, que é o pseudônimo do Jacob Anthony Angeli Chansley, que era um manifestante, apoiador do Donald Trump, que usava indumentárias, né, que pareciam remeter a uma estética viking, num primeiro momento, e que se tornou ele mesmo um símbolo daquele episódio. Né? Se a gente procura, hoje em dia, invasão do Capitólio, é o Jacob que vai aparecer ali como um símbolo. Então ele não foi só um participante, ele não foi só um protagonista, ele se tornou símbolo. Isso não é qualquer coisa, né? Um símbolo de uma invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Foi então que eu passei a ler e acompanhar as análises de uma professora chamada Rosana Pinheiro Machado, que é uma antropóloga brasileira que atualmente trabalha na Universidade College Dublin, e que ela tem estudado tanto a ascensão da extrema-direita, especificamente, de grupos formados prioritariamente por homens. E me chamou a atenção que a Rosana ela identificou que a vestimenta que o Jacob, utilizava, paramentada com couro, chifre, pele de animais, hasteando a bandeira dos Estados Unidos, tinha, segundo ela, um propósito, que era de reforçar dois pilares com os quais esse movimento está comprometido até hoje, o movimento masculinista, que é a virilidade e a caça. E aquilo me chamou muito a atenção, porque a imagem em questão, ela carrega traços que expressam valores não somente conservadores, mas que, a meu ver, associam um masculinismo com os signos do carnofalogocentrismo, ou seja, tem a carne, tem o falo, e tem uma espécie de logos, de uma racionalidade neoliberal, e da branquitude, obviamente, porque essas ideologias elas são comportadas por um corpo que modela essas ideologias. Então ele é produto e, ao mesmo tempo, ele é o que carrega as ideologias. Né? Então é um efeito cíclico que vão também automaticamente gerar a ideia de um certo nacionalismo em perigo. Tanto é que vários jornalistas de diversas televisões de considerado prestígio vão se referir aos invasores como turistas acessando o Capitólio. E aí aquilo para mim foi muito gritante, aquela imagem, essa narrativa e as possibilidades que a gente tem de pensar um masculinismo, e aí como eu faço a leitura, o masculinismo como uma ritualística de gênero que invade, que tem permissão de invadir, né, e que tem impulsionado a pensar, né, esse masculinismo associado a uma cis-heteronormatividade, porque ele exala cis-heteronormatividade, funda esse masculinismo de tal modo que gera como produto final desse ritual uma ideia ontológica de humanidade, que vai estar sempre, sempre a serviço da manutenção de um inventário de matança, que vai emoldurar o pacto da branquitude como sinônimo de humano e, ao mesmo tempo, converte os outros dessa branquitude humana, né, como algo disponível ao domínio e à opressão. Então, isso tem me feito entender também que isso produz uma ideia de nação, né, de pertencimento nacional, não somente através da ideia de ser humano, mas da sua manutenção e confirmação através da ingestão de alguns alimentos. Né? Isso, o trabalho de Martina é incrível, né? Quando nos traz elementos, dados, fatos sobre tanto o nascimento da Vegan Society
no contexto inglês, como a carência de alimentos naquele contexto, a importância de você construir uma nação diante, né, da falta de certos alimentos. Então, tudo isso, esses signos, eles vão criando o que eu tenho chamado, né, de uma coreografia da dominação. Então, a branquitude e a cis-heteronormatividade, elas se fundem como elementos constitutivos desse modelo que vai estar comprometido também com o ideário de salvação de uma nação em perigo. Então, eis aqui o componente moralista por excelência, que me parece perturbador, ao mesmo tempo ameaçador, inclusive, e aí não só nessa manutenção por parte do masculinismo, mas para as formas como nós iremos construir nossas agendas críticas ao especismo. Por quê? Porque se o especismo é um masculinismo cis-heteronormativo e, por sua vez, um projeto de nação, né, a gente está falando aqui num momento da nação agro, né, de um Brasil dominado por uma ideia de nação agro. Como não cair na armadilha de reproduzir essas mesmas rotas masculinistas cis-heteronormativas ou mesmo de um veganismo arraigado nos mecanismos que agregam e destituem todos que não são humanos, os bichos e as bichas, como eu tenho dito, né? Que tipo de construção concreta, teórica e concreta, né? A gente vai construir para pautar uma luta antiespecista que não reconheça também todos esses elementos que constituem essa ideia de poder em ascensão e manutenção. Né? Eu costumo dizer isso também, que a extrema-direita em ascensão é também um projeto de manutenção. Né? Ela não está ascendendo, né? Ela está perturbada, né? Mas ela não está ascendendo, ela nunca saiu desse lugar. Né? E claro que eu estou aqui entendendo os bichos e as bichas, né? Como uma categoria que entende o rompimento, seja com a ideia do humano, seja com a ideia da cis-heteronorma, né? Como um lugar, e aí é um termo utilizado por um pensador cubano, José Esteban Munhoz, chama, é um lugar de traição. A meu ver, o antiespecismo ele tem que ser um lugar de traição. A gente tem que trair as normas. Não tem como um antiespecismo revolucionar os processos que consolidaram todos os ismos de dominação sem trair. A gente vai ter que trair. É um lugar de traição. Lugar de traição, e aí, a meu ver, isso é importante, né? E aí por isso que eu trouxe as bichas, né? As bichas como esse lugar do espaço que foi concedido a uma masculinidade que foi rejeitada, que foi traída, né? Então, esse lugar da bicha como uma traidora da masculinidade, né? Onde se espera que haja ali um pacto com o masculinismo, mas esse pacto ele não se faz. Né? Obviamente, aqui eu estou propositalmente não utilizando termos gays, que são um termo já consolidado, inclusive num mercado neoliberal LGBT, usando as bichas mesmo como esse termo que vem de um outro lugar, né? E aproximando-as, obviamente, desse processo de animalização e desumanização que as aproxima muito mais dos bichos do que de toda essa matriz de pensamento e de consolidação de certos espaços que as ausentam, né? Então, essa afirmação, ela me parece importante para que a gente construa e pense um antiespecismo que possa levar em conta todos esses processos. E, por fim, para encerrar essa parte, por isso, a meu ver, é tão importante redefinir o especismo. Porque me parece que boa parte dessa orientação antiespecista que não recorre a uma compreensão profundamente crítica e radicalmente crítica, ela corre o risco de ser convertida
em um nicho de mercado que, obviamente, ela sacia individualmente a todas, todos e todes nós, mas ela não tem condições de construção de um outro mundo possível, né? Então, me parece que é por aí, né? Eu não tenho ainda uma teoria profundamente construída, mas eu tenho muitas suspeitas de que os estudos animalistas eles precisam recorrer a outros elementos que não só a própria tradição da ética e da política animal, para entender justamente todos que foram convertidos pelos processos de animalização e destituídos de humanidade pelos processos de desumanização, que alocam justamente alguns seres destituídos de dignidade, né? Nesses processos. Então, me interessa muito mais falar com grupos, né? E construir uma luta de base, né? Pensando outros termos e outras construções que não só as que têm se validado, inclusive no meio acadêmico, né? Ah, dá vontade de falar para você falar a noite inteira. Que fala perfeito. Acho que a Maria Alice falou algo muito didático, essa construção. Parabéns, Fábio, concordo. Hipótese já defendida com maestria. Debate necessário, vai falar o Rafa. Eu acho que muitos elementos que você trouxe, eles se confundem, mas na verdade eles se somam, né? Eles não são de forma alguma excludentes, eles se imbricam, eles se intercalam, né? A bicha, é a travesti, né? É os animais não humanos, ou os animais mais que humanos, é o racializado, né? Sejam os povos originários, sejam o povo palestino, né? Essa figura da invasão do Capitólio, dessa figura grotesca, quase como um viking, a gente o vê em cada esquina dos grandes centros, né? Em cada academia, em cada clube de tiro, em cada de seus carrões, né? Porque o carro para essa composição cis heteronormativa é quase que a extensão peniana, né? A extensão do falo, né? Uhum, Então uhum, é o poder, é a potência, né? E são seres muito específicos, né? Que produzem um discurso muito violento, e é uhum, engraçado porque num momento de crise de direção revolucionária mesmo, onde os espaços de resistência passam a ser as ideias, né? Nós não estamos num momento de luta de classes acirrada, com grandes embates, infelizmente não estamos, onde uhum, os grandes espaços de composição, de construção revolucionárias estão no campo das ideias. Esses mesmos espaços vêm sendo cooptados cada vez mais por esse discurso neoliberal, seja na própria teoria queer, uhum, no movimento, na luta do povo preto, no veganismo nem se fala. O veganismo começa como um movimento branco, cis, heteronormativo, né? A própria composição da Vegan Society foi assim durante muito tempo. Os homens escreviam artigos e as mulheres, e o que era produzido de teoria para a mulher, na verdade não era teoria, era receitas, né? Então as mulheres tinham as receitas e os homens pensavam um pouco sobre ética, muito pouco, diga-se de passagem. Quando a gente pensa isso numa perspectiva, eu sei que você tem um tempo aí, você me sinaliza quando você precisar sair, né? tá A bem, tá gente, bem. a gente combinou um código, eu e o professor. Ele vai fazer algum gesto, ele vai fazer alguma cara estranha, ou simplesmente ele vai falar, Walter, preciso sair.
Quando a gente vê o quão distante, e aí por isso que eu falei dessas coisas que parecem contraditórias, né? Por exemplo, os feminismos não conseguem enxergar a, o animalismo, a luta não falo o ecofeminismo animalista e algumas construções que existem, mas o grosso do feminismo ainda está distante de uma ética animalista. As teorias queers produzidas, que são muitas, né, também não conseguem enxergar o quão o especismo está junto nesse processo de construção dessa cis-heteronormatividade. A dificuldade que eu vejo é ligar esses pontos e conscientizar essa massa que já é uma massa crítica, né, de pessoas que estão em campos de batalha. A gente não pode dizer que essas pessoas não estão em campo de batalha, estão em diversos campos de batalha, mas não conseguem fazer essas conexões. E isso é uma estratégia muito neoliberal. O neoliberalismo vem conseguindo o que quer, né? O que pretende, o que a gente poderia dizer que é um êxito do neoliberalismo, que é o quê? Subdividir cada vez mais essas lutas, não conectá-las, né? E conceder pequenas vantagens aqui e acolá. E aí eu te pergunto, né, dentro dessa perspectiva e de necessidade de destruição desse patriarcado, dessa masculinidade especista, cis-heteronormativa, como falar para esses movimentos de resistência, tanto os feminismos, como a teoria queer e como as lutas antiespecistas. Porque eu acho que é aí que está o grande desafio, né? Produzir uma teoria que conecte todas essas pontas que estão desenlaçadas, que estão jogadas muitas vezes, né? Então, você vê trabalhos brilhantes de grandes pensadores, mas que não conectam. Eu acho que eu tenho, até por uma visão minha de formação desde jovem marxista, eu tenho muito a dificuldade de pensar essas lutas desassociadas, né? E eu vejo que isso hoje é muito recorrente. Como pensar isso? Desculpa se a pergunta ficou um pouco confusa. Não, eu acho que essa, pelo menos para mim, Walter, não foi nada confusa, não. Acho que é um bom desenho da confusão que está posta, né? Não acho que a pergunta é confusa, não. Eu acho que, inclusive, essa é a questão. E que, pelo menos para mim, tem me movido muito, né, nesse sentido. Como conectar essas lutas, né? Como eu disse, eu próprio, durante boa parte da minha trajetória, ficava, e até hoje ainda faço isso, fico em vários espaços ao mesmo tempo, ocupando vários espaços ao mesmo tempo, na expectativa de que um dia possa criar pontes entre eles e a ideia circular, né? Mas isso não é fácil, e penso eu que talvez haja um erro metodológico nosso, não só estratégico, mas eu acho que é um erro metodológico mesmo. Não acho que resolve a gente ir falar. Eu acho que integrar e fazer parte, compreender os processos específicos de certos grupos, certas territorialidades, certas condições, ela é necessária para que, inclusive, o nosso discurso possa fazer sentido em determinados locais e com algumas pessoas, né? Não para, mas com algumas pessoas. Eu acho que isso é algo muito desafiador, porque exige um tempo que normalmente o capitalismo não nos oferece, né? Um tempo de maturação, um tempo de elaboração, um tempo de construção.
que o capitalismo não nos oferece. E por isso mesmo, as respostas mais imediatas que podem ser consumidas e, com isso, esse consumo nos oferece um certo alívio moral, né? Ela tem grande receptividade nos nossos dias, né? Nos nossos dias, no nosso dia a dia. Dado que para nós, né, todo mundo, me parece, pelo menos boa parte das pessoas, querem se sentir minimamente coerente com aquilo que elas defendem, seja o que for que elas venham a defender, né? Então, pautar a luta antiespecista imediatamente, e aí eu tento compreender, não defender, eu tento compreender a lógica que faz com que algumas pessoas assumam, por exemplo, certas pautas liberais, até mesmo acreditando que elas são coisa ser alcançada, né? E por que ela tem tanto efeito sobre as pessoas, né? As pessoas querem sentir que estão fazendo parte de uma mudança agora, né? E sentir que elas estão fazendo parte agora implica em elas poderem, dentro das circunstâncias muitas vezes terríveis que a vida impõe, elas terem um mínimo de acesso cotidiano a um mínimo moral, né, que possa saciar a fome de vida melhor que elas têm, que nós temos, né? Então, isso me preocupa, obviamente, como a gente vai construir. E aí me parece que, de fato, a luta antiespecista ela é muito pouco uma luta de base. E isso, de fato, exige um esforço nosso muito grande, para estar na base. No geral, as pessoas não estão na base. Há uma tendência, e isso é outro fator de preocupação minha, há uma tendência em virtualização da vida, inclusive dos ativismos. Não estou dizendo que ele não seja importante, estamos aqui e entendo isso como parte do ativismo. Mas é preciso um ativismo de base mesmo, na rua, no campo, na floresta, nas águas, para que a gente construa alguma coisa que faça sentido para muita gente. Do contrário, me parece que essa tendência que a gente tem visto, né, de uma adesão cada vez maior, ampla e rápida, inclusive da classe menos favorecida e dos interiores do país e do mundo, né, às pautas de extrema-direita, para mim, um resultado de uma obviedade de que há uma captura, né, e uma perda de campo de nossa parte, né? Então, isso significa se reorganizar. Eu acho que a gente precisa se reorganizar. Isso leva tempo, muitas vezes, tempo que boa parte das pessoas não tem, mas eu acho que a gente vai precisar construir um novo tempo. Inclusive, foi essa a razão da gente ter dado esse subtítulo ao livro Ética Animal, um Novo Tempo, no sentido não só de vislumbrar uma outra temporalidade, mas de entender também que nosso tempo é roubado. E esse tempo roubado, ele tem diversas repercussões, né, nas nossas vidas, inclusive dificulta a nossa capacidade de organização coletiva e colaborativa, né? E, obviamente, tem impacto nos processos revolucionários que nós possamos vir a construir. Então, não acho que a gente tenha um protocolo ou uma receita. Eu tenho, e aí uma tentativa, que eu nem sei se é exitosa ou não, mas dentro desse espaço, no interior do Rio de Janeiro, onde eu tenho tido mais acesso, a gente tem feito algumas reconstruções, dentro e fora da universidade, por exemplo, né? Dentro, o curso já construiu espaços comunitários, onde a vizinhança pode ir colher as hortas que são cultivadas pelos educadores e educadoras do campo. A gente trabalha com o tema da soberania e segurança alimentar. Pouquíssima e raras vezes eu uso o termo veganismo. Eu tenho entendido que em alguns espaços ele afasta mais do que convida as pessoas. Tenho utilizado outras terminologias que fazem sentido, né, em certas realidades. Então, por exemplo, quando a gente faz oficinas de punks, a gente não usa o termo punks, a gente utiliza o termo matos de comer,
Coisas parecem bobas, mas me parecem que dão sentido de fato a uma construção popular, né? Então, quando a gente vai fazer oficinas de leites vegetais, a gente faz uma pesquisa prévia, entende quais são os ingredientes que são acessíveis para aquela população, para então ofertar uma oficina que diga, que faça sentido para aquela realidade. É alpiste? É arroz? Então a gente vai oferecer uma oficina de alpiste e de arroz. Não dá para chegar e oferecer uma oficina de castanha do Pará, né? Eu estou falando da região mais empobrecida do planeta. Ou então sugerir que elas comprem um leite na prateleira do mercado, né? Nem essa é a intenção de uma oficina que capacite as pessoas para que elas tenham autonomia alimentar. E isso, para mim, tem sido um ponto no campo do veganismo. A gente precisa debater autonomia alimentar. O discurso de que algo não pode, isso é algo que sempre me pegou muito. Só dizer, né, que não come alguma coisa, o dizer não para uma comida para quem nem sempre teve comida, é algo que chega a partir de um outro lugar, né? Então, você trazer, ao invés da rejeição, um outro cardápio de opções, né, que muitas vezes faz até mais sentido para a realidade dessas pessoas. Por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, essa região do Rio de Janeiro foi, talvez, né, segundo alguns dados que ainda precisam ser mais bem detalhados, a região mais afetada por insegurança alimentar. É uma região também onde tem jaqueira em todas as esquinas, né? E considerada também uma peste, né? A jaqueira é considerada uma peste, uma praga, porque, enfim, compete com outras árvores e causa danos, né? Um mau cheiro quando ela apodrece no chão, etc. Então, reconstruir também uma relação dessa população com as jaqueiras, né? Então, a gente fez uma parceria com uma cozinha, então a gente faz né, as nossas oficinas de jaca. Então, ensina como fazer carne de jaca, como congelar a jaca. Então, esse tipo de atitude me parece propositiva de uma maneira a construir uma autonomia. Não há mais uma dependência daquelas pessoas de que nós possamos ir lá ensiná-las. Também não é essa a ideia. Né? Mostrar que elas já possuem as condições e muitas vezes têm até uma expertise maior do que os nossos oficineiros e oficineiras, né? Mas que estão ali entendendo, fazendo um mapa. Então a gente tem ajudado as pessoas a construir um mapa das jaqueiras daquela região. Então você sabe onde vai encontrar a jaca. E você sabe que encontrando a jaca você vai conseguir ingerir certos nutrientes, então fome você não vai ter, né? Em certas situações. Então, me parece que construir uma agenda popular nesse sentido tem um efeito mais, mais bem sucedido, não no sentido né, do resultado pura e simplesmente, mas da própria possibilidade de que essas pessoas possam questionar, rejeitar, né, recolocar a questão, e não um distanciamento de alguém que vai chegar e oferecer algo que ela não tem acesso, que ela nunca provou, para dizer que ela pode se nutrir através de um alimento que não faz parte do cotidiano dela. Né? Então, há também um certo colonialismo alimentar em curso, né? E me parece que o veganismo tem que tomar muito cuidado para não surfar nessa onda. Então, isso tudo tem mexido comigo e feito com que eu pense essas práticas antiespecistas a partir de um outro lugar, né? De modo a me reconstruir também enquanto um ativista antiespecista, né? Então, por exemplo, a gente fez por iniciativa dos próprios estudantes e da comunidade local, nós fizemos a primeira grande festa junina integralmente com alimentação baseada em planta, né? Onde todo mundo foi para. A gente tem
uma cozinha verde, né, dentro da universidade. A gente construiu uma sala verde, temos um fogão de barro, onde a gente muitas vezes dá aula, inclusive de filosofia, cozinhando, né? Então faz parte, a alimentação não é algo fora, né, dos processos formativos de ensino-aprendizagem, ele é integrativo. Então trazer a alimentação também, a gente faz oficinas de, de inseticidas, né, naturais, enfim, trazer isso como parte e não dissociar, eu acho que é algo que, por exemplo, nós que somos, né, e aí falando do meu lugar de professor universitário, é importante para a gente reconstruir essa agenda. Né? Então, sai dessa aula a ideia de pensarmos, né, uma festa junina aberta para toda a comunidade, com alimentação 100% vegetal. Eu estou falando isso, obviamente, sem romantizar todos esses processos, porque esses processos geram muita luta, muita indisposição, né, mas tem valido a pena experienciar, né, esses instantes. Tem sido bem gratificante, inclusive. Mas não sei, não é uma resposta, sabe, Walter? Mas tem sido o que eu tenho conseguido fazer, digamos assim. Não, fantástico. Até porque eu não achei que teria uma resposta, né? Porque, de fato, são elucubrações que a gente vai colocando e a gente e as próprias lutas vão se conduzindo e novas perguntas vão surgindo a todo momento, né? Uhum, E a gente percebe aí uma dinâmica nessas lutas, né? Às vezes tem alguns avanços e aí a gente do nada vê um grande retrocesso, né? uhum, uhum, E isso faz com que a gente precise de novas respostas, né? Dinâmico. uhum. Fábio, Ah, se assim posso te chamar, eu prefiro te chamar de uhum, professor Fábio, mas como quiser. eu gostaria de ficar horas conversando com você, te convido para outros momentos, esse humilde espaço de resistência é seu, não é meu, é nosso, é coletivo. Eu deixo você assim com as suas considerações finais, para que eu sei que você tem um horário, que você tem um time, então não sou eu que estou cortando o professor, gente, né? Eu já fiz lives aqui, quem já assiste o meu canal, eu já fiz lives de 4 horas, sem brincadeira. O professor tem um limite de tempo, então eu deixo você com as suas considerações finais para que você consiga fazer aí o arremate do que você já falou, ou falar de coisas que você não falou, ou simplesmente o tempo é seu para que a gente desenvolva aí. E eu agradeço a todos que entraram. Depois eu me despeço, mas eu agradeço a todos que estão colaborando e que vão ver essa live depois. Walter, eu que agradeço o espaço e vou aproveitar então esses momentos finais para trazer, na verdade, não é nem trazer um aspecto, mas algo que eu esqueci de comentar e que me parece importante, porque é claro que toda essa discussão que eu trouxe, ela vem muito informada, muito inspirada nas ecofeministas, né? E nesse encontro das ecofeministas, de algumas delas, com a chamada ecologia queer. E aí uma das grandes autoras é a Greta Gaard, e alguns outros autores com os quais, nos últimos anos, eu tenho me aproximado mais, são autores e autoras caribenhas, que têm pensado a discussão animal também a partir de outras outras inspirações, inclusive acadêmicas, né? Outras leituras. Então, tenho lido muito zooliteratura para também beber da própria literatura, das artes, como forma de criação de resistência animal, né? E ambiental também. Mas uma coisa que essas autoras me impulsionaram, e talvez seja inevitável aqui me referir à própria Carol Adams, né, quando escreve A Política Sexual da Carne, e foi um livro que, de fato, quando li há alguns anos atrás, me impactou profundamente, quando ela traz a ideia de referente ausente, quando ela traz, né, essa associação da proteína masculinizada
Esse mesmo, esse livro aí. E foi um livro que me fez muito sentido à época, né? Várias coisas que ela diz aí ainda me parecem muito importantes de serem mencionados, mas tem algo, né, que repensar uma das conclusões que ela traz, né, que tem pertinência, mas não me parece explicar tudo, que é quando ela diz dos homens que não comem carne, né, e que é imputado a esses homens alguma coisa de uma espécie de feminilização, né? E na época, quando li esse livro, eu tinha uma grande amiga à época que saíamos eventualmente para comer e, e a gente brincava. Ela não era vegana, então quando nós pedíamos alguma coisa nesses espaços públicos, nós brincávamos dizendo, ó, para quem vai vir a salada, para quem vai vir. E com muita frequência, mesmo que eu tivesse pedido o prato para uma mesma pessoa, essa pessoa servia, né, aquele prato sem carne para ela e para mim com a carne. E aquilo foi criando em mim também a necessidade de pensar sobre isso, essa associação entre consumo de carne e masculinidade, né? E o contrário também, né? A recusa como uma espécie de uma alimentação mais delicada, mais frágil. Então eu entendi de fato o que Carol Adams estava querendo dizer no livro dela, da carne representar ali uma ingestão da virilidade, da masculinidade, enfim, ali posta, né? Através do bife. E depois disso comecei a pensar em algumas coisas, e aí enquanto pessoa LGBT dentro dos espaços animalistas, ainda assim, ainda que certos homens pudessem padecer, né, dessa feminilização por não estarem consumindo carne, não me parecia alguns espaços muito confortáveis para pessoas LGBTs. E isso me criou um certo ponto de interrogação, né? E aí foi quando, lendo outras autoras que não são das teorias animalistas, como por exemplo a própria Bell Hooks, que vai falar dos métodos de compensação da masculinidade. E essa análise da Bell Hooks, me ajudou a entender também em que momentos homens veganos compensam a masculinidade retirada do consumo de carne. Porque há uma espécie de compensação, ou seja, me parece precipitado concluir que, né, a não ingestão de carne, ela necessariamente levará esses homens a despactuar com um processo de opressão que os leva a um lugar de privilégio, prestígio, né? Então, essa pergunta, né, onde esses homens veganos estão compensando a masculinidade retirada da carne, é algo que tem me acompanhado de uns tempos para cá, porque muitas vezes me parece que há uma compensação e essa brutalidade ela vai para algum outro lugar, né, que vai garantir que, embora, e aí entra um embora, né? Embora eu não coma carne, eu sou homem. E aí você entra numa outra equação, né, de manutenção desse lugar de privilégio, onde você tem que publicamente garantir que a sua masculinidade não vai ser colocada em as ecomasculinidades, as masculinidades veganas, que alguns autores da antropologia têm estudado. Então, por isso que eu nem estou utilizando o termo masculinidade, mas masculinismo mesmo, como um processo de ideologia que pode garantir, inclusive, para alguns veganos, esse lugar de mantenedor de uma ideologia. Então, por isso, mais uma vez, me parece que pensar o especismo fora desse enquadramento de intersecções não garante nem mesmo que os espaços veganos sejam espaços
seguros para mulheres, para pessoas LGBTQIAPN+, para pessoas racializadas, para pessoas pobres, para as pessoas, né, com alguma deficiência, enfim. Então, é preciso pensar também os nossos espaços, inclusive para que essa a pergunta que você coloca, Walter, que é pertinente, faça sentido. Por que que a gente não está conseguindo fazer dentro, pelo menos alguns espaços, há muitos movimentos, né? Tem a UVA, e dentro da UVA vários coletivos associados que estão aí organizando uma outra agenda mais comprometida, né, com a agenda popular, para pensar um veganismo popular, mas porque fora desses espaços, majoritariamente, ainda há pouca adesão popular, né? Talvez a pergunta seja por que que essas pessoas não estão se sentindo confortáveis aqui? Né? Eu acho que essa é a pergunta que nós, de um movimento mais amplo antiespecista, precisamos fazer para que a gente possa construir, de fato, algo sólido e que possa fazer sentido, né, para as pessoas. Né? Então, enfim, agradeço a oportunidade de, de poder falar essas coisas que eu ainda nem elaborei tão profundamente assim. Vai ver que daqui eu saia empolgado para, quem sabe, sentar e escrever e garantir esse tempo que o capitalismo não me permite para escrever tanto quanto eu gostaria. Nossa, Obrigado, Walter. que honra que desse humilde espaço pudesse produzir em ti uma vontade de escrever. Eu acho que vale muito a pena trabalhar isso. Eu acho que você já tem construído de alguma maneira as estruturas para isso, né? O que você colocou agora nesse final, todo a construção foi brilhante, mas é muito necessário dizer isso porque realmente aquilo que se chama de veganismo, né, nas próprias redes sociais, né, o que eu produzo de coisas, você vê a quantidade, não que eu estou buscando seguidores, mas a quantidade de alcance que eu tenho. E aí um outro tipo de abordagem tem uma procura gigantesca, mas por quê? Está preenchendo quais espaços? Então, simplesmente o ato de não ingerir a carne fisicamente, talvez não tenha abdicado da ingestão Uhum, do que está por trás disso, né? Que é o que a Carol Adams vai fazer. Então, eu abdiquei da carne, né? Do sofrimento daquela espécie, mas o que está naqueles valores, esse valor esses valores que estão por trás desse patriarcado especista ainda estão introjectados. E pior, ainda dentro de uma cultura colonialista, né, que exclui todos os povos originários, que tem uma visão muito preconceituosa contra os povos originários, contra as religiões de matrizes africanas, contra a população LGBT, contra as mulheres, as próprias mulheres, é engraçado isso, porque as mulheres são uma grande maioria do público vegano, e como que ainda elas atuam somente muitas vezes em coletivos ou em espaços acadêmicos. Você vê poucas mulheres com vozes ativas no movimento vegano, tirando esses espaços, né? Espaços ou acadêmicos, que aí há uma construção de poder, ou espaços através de coletivos, né? Isso é uhum, muito, muito para a gente pensar, né? uhum. Para onde nós estamos indo, né? O que nós estamos construindo? Será que é libertador de fato, né? Ou a gente ainda está preso em construções muito opressivas? Bom, enfim, é um prazer enorme, professor. Esse espaço é seu. Acho que a gente conseguiu cumprir aí o horário que eu tinha, que a gente tinha referenciado aí. Essa live eu vou deixar em colaboração nos perfis que a gente vem falando, né? Se quiser aceitar, vai ser uma grande honra. Amanhã, Uhum. muito provavelmente, essa live vai estar no YouTube,
no canal Walter Ponto, que é um canal pequeno que eu criei para deixar esse material lá, que é uma plataforma mais organizada que a gente consegue. Em breve eu pretendo começar a fazer lives lá também. E é isso, sigamos, como eu sempre digo, né, pela construção de uma sociedade anticapitalista e antiespecista. E foi um momento muito, particularmente, foi um momento muito prazeroso. Fiquei muito emocionado, estou muito emocionado. É difícil conter a emoção quando a gente admira alguém, quando a gente respeita demais alguém. Realmente tive o privilégio de fazer algumas lives assim. Eu não vou falar nomes porque é injusto, né? Porque falou o nome de fulano, mas tiveram pessoas que passaram aqui. Todas que eu chamo são pessoas que eu gosto muito, que eu admiro, que eu tenho respeito. Mas tem algumas que a gente fica um pouco mais emocionado. Fala, pô, essa pessoa está na minha frente de fato, por uma tela, mas está, né? E, enfim, é uma grande honra, professor. Obrigado. Quem quiser falar contigo de alguma maneira, quais os meios, enfim, eu sei que você tem uma agenda cheia por ser um professor envolvido em diversos projetos, mas enfim. Bom, eu estou aqui nas redes sociais, vocês podem me achar aqui no Instagram por Fábio AG Oliveira, tudo junto. Eu também, por e-mail, o e-mail institucional, né? fagoliveira, @id.uf.br, e também no Instagram do Laboratório de Ética Ambiental e Animal, que é o laboratório que eu coordeno na UF, junto com a professora Rita Leal Paixão, que é o leia.lab.uf, que inclusive nos próximos dias 30 e 31 de outubro vai organizar o quarto seminário de Ética Ambiental e Animal, seminário esse que o Walter vai participar também em uma das mesas, e várias pessoas convidadas vão estar lá presentes, seja como palestrantes, seja moderando, conferencistas também. Dessa vez a edição ela vai ser totalmente online, né? Então remota, como todas as atividades do LEA, obviamente gratuitas, acessíveis a todas as pessoas. Então vai ser um momento bacana de reencontrar todo mundo. Então deixo aqui o convite. É isso. Esse convite que vocês fizeram, eu não tenho roupa para isso, tá? Eu aceitei, mas eu não tenho roupa para isso. Mas eu agradeço. Obrigado demais, professor. Obrigado a todos que viram essa live ao vivo. Hoje é uma sexta-feira, 6 horas da tarde, então a gente sabe que as pessoas estão ainda em fluxos. Essa live vai ficar registrada, vai ficar gravada. Quem viu, gostou, replique, indique para novas pessoas. Eu acho que é um material fundamental. E aguardo muito em breve um texto. Olha eu cobrando. Olha eu dando. Um professor já tem tanta cobrança, mas agora eu estou com sede de ler esse rico material que você me aguçou aqui. Obrigado, professor. Eu Obrigado a que todos, a agradeço. todas e a todos. Um beijo no coração. Tchau. Um bom final de semana. Tchau, tchau. Até logo.